Fez a prova na semana passada, né? Porque a turma do sexto, o professor Rodrigo já lançou as notas, Fábio que fez a prova aqui e mais um aluno fez a prova na nossa sala, que não estava na lista de presença, e eu passei para o professor Rodrigo para lançar a nota. Para os alunos do sétimo, já lancei as notas no AVA, vou entregar as provas no final da aula, tá bom, gente? No geral, gostei muito dos resultados, então de parabéns. Hoje, gente, a gente vai dar continuidade à nossa disciplina, finalmente, depois de uma década, acontecendo mil coisas na faculdade, e a gente vai falar das medidas cautelares pessoais. A gente já falou das medidas cautelares reais, hoje a gente começa a falar, e vamos terminar, se Deus quiser, as medidas cautelares pessoais, que dizem respeito à liberdade individual, a liberdade da pessoa de ir e vir, ok? Então a gente vai falar principalmente, né, tanto da liberdade de ir e vir, quanto a liberdade de exercer determinados direitos. Isso que a gente vai falar, tanto dos tipos de prisão cautelar, que são a prisão preventiva e a prisão temporária, e a gente vai falar também das medidas cautelares diversas da prisão, beleza? Só que o estilo da aula hoje vai ser um pouquinho diferente. Por quê? Porque eu queria começar com vocês a partir de um caso concreto. E a gente vai estudar, vai entender esse caso concreto juntos a partir da legislação e da jurisprudência. Beleza? Combinado? Ok. Gente, tá engraçado que eu voltei a usar óculos, mas eu desacostumei de estar em ambiente assim. Aí eu tô sem meu óculos, eu tô me sentindo meio pelada, assim, olhando pra vocês, mas eu tô enxergando todo mundo. Vocês estão enxergando aqui? O pessoal daí de trás tá enxergando a tela bem? Sim? Ok. Outra coisa, seu Paulo compartilhou com vocês o cronograma das próximas aulas? Ele chegou a mandar? Não, eu mandei, é porque seu Paulo me pediu e eu mandei para a comunidade lá no WhatsApp. Então vocês receberam, né? Aquilo é mais ou menos uma ideia do que a gente vai fazer até o final do semestre. Provavelmente a gente vai precisar agendar uma aula extra, tá bom? Possivelmente quando a gente estiver falando sobre provas que demandam um pouquinho mais de tempo. Mas a gente vai conversando sobre isso, tá? Desde já, quais seriam assim, os dias melhores para vocês? Ai, mosquito. Na semana, que dias que vocês não têm aula? Terça e sexta? Terça, quarta e sexta? Só sexta. Tá. A gente vai definir, qualquer coisa a gente faz uma votação lá no grupo. Se não der para participar, não tem problema, porque essa aula vai ser gravada, então vai ficar à disposição de todo mundo, tá bom? Mas o ideal é que vocês participem, porque aí vocês podem tirar dúvida na hora, como se a gente estivesse fazendo uma aula presencial. Então, beleza, vamos começar. Gente, medidas cautelares. O que vocês lembram das últimas aulas? Lembra da palavrinha cautela? Cautela remete a quê? Cuidado, zelo. Então a gente está fazendo o quê? A gente está protegendo, está cuidando da investigação e do processo. Medida cautelar, principalmente quando a gente fala em prisão, a gente tem que diferenciar a prisão provisória da prisão definitiva, que ocorre quando? Depois do trânsito julgado da sentença penal condenatória, ok? Por quê? Porque o objetivo dessas duas prisões é diferente. Na prisão pós-sentença transitada em julgado, qual é o objetivo? É o cumprimento da pena, ok? Aqui a gente tem um sujeito que foi condenado. A gente não tem a violação do princípio da presunção de inocência, porque houve o trânsito em julgado. Só que, quando a gente fala de prisão provisória, a prisão provisória ela tem um objetivo diferente, que é justamente qual? Vocês comentaram? Proteger a investigação e o processo. Por isso que aqui a gente não pode falar na verdade a gente tem que falar principalmente na proteção da presunção de inocência. Por quê? Porque a pessoa aqui ela não foi condenada. Até então ela é considerada inocente. Até quando que ela vai ser considerada inocente, conforme a Constituição? Perfeito, Laércio. Então, essa é a diferença inicial, ok? Isso vai ser importante para vocês verem, por exemplo, quando vocês estiverem estudando execução penal e a gente for falar sobre, a gente, né, não vai ser eu no caso, mas um outro professor, for falar da diferença
das prisões domiciliares. Por quê? Porque a gente tem duas modalidades, digamos assim, de prisão domiciliar. Uma prisão domiciliar a gente já vai ver hoje, que está dentro do CPP, do Código de Processo Penal, que vai ser como se fosse uma prisão preventiva substitutiva. É uma substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Só que tem uma outra modalidade de prisão domiciliar que é dentro do âmbito da execução penal. Então, essa prisão domiciliar vai ser o quê? Após a condenação, trânsito em julgado da condenação e diz respeito ao cumprimento efetivo da pena. Ok? Beleza. Então, vamos para o nosso caso concreto. Na cidade de Jacobina, a Polícia Civil vinha investigando há cerca de 3 meses um esquema de furtos e receptação de veículos, que posteriormente eram adulterados e revendidos em cidades vizinhas. Durante as investigações, surgiram indícios de que Carlos Henrique, de 32 anos, atuava como responsável por esquentar os veículos, contando com o apoio de outras pessoas ainda não identificadas. Após a representação da autoridade policial, o juízo competente autorizou interceptações telefônicas e monitoramento do investigado. Que juiz é esse? Muito bem, só para ver se vocês não esqueceram, porque às vezes, né, entre uma prova e uma aula, rola uma amnésia. Em uma dessas interceptações, Carlos menciona que um carro novo vai chegar na sexta-noite e que precisa sumir rápido com ele. E aí, vocês entenderam o que aconteceu? Carlos está participando possivelmente de quê? De uma organização criminosa ou de uma associação criminosa, a depender da complexidade desse grupo, e eles fazem o quê? Eles furtam veículos e depois eles trocam a placa, eles disfarçam para poder revender esses veículos, ok? O que mais? A representação da autoridade policial, o juiz competente autorizou interceptações e começaram a monitorar as conversas entre Carlos e os demais participantes dessa organização. É basicamente isso. Vamos ver o primeiro acontecimento, prisão em flagrante. Na sexta-feira, por volta das 22 horas, policiais passam a monitorar um galpão abandonado, indicado nas investigações. Por volta das 11h30, Carlos chega dirigindo um veículo recém-furtado, acompanhado de João, de 19 anos. Ambos iniciam a retirada das placas do carro. Nesse momento, a polícia realiza a abordagem e efetua a prisão dos dois. O que a gente tem aqui? Que situação é essa? É um flagrante. Isso aí. O flagrante aqui, então, vai ser, lembra? O flagrante pode ser próprio, impróprio, presumido, e a gente ainda vai ver hoje mais duas modalidades, digamos assim. Por quê? Porque o flagrante ainda pode ser ilegal em determinadas situações. Mas vamos terminar de olhar esse primeiro fato, primeiro acontecimento, né? Durante a abordagem, Carlos tenta fugir, mas é contido. João afirma que só estava ajudando e que não sabia que o carro era furtado. João estava no carro junto com Carlos. No local são encontradas ferramentas para a adulteração de sinais identificadores de veículos. Ok. Vamos entrar? Cadê? Vamos só revisar as modalidades de flagrante. Ó, olha o que fala o artigo 302 do CPP, gente. Considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, flagrante próprio ou perfeito, acaba de cometê-la, flagrante próprio ou perfeito também, é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração, flagrante impróprio, e é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração, flagrante presumido. Como vocês disseram, o que a gente tem aqui? Qual é a hipótese? Ó, a polícia já estava monitorando o galpão.
11h30, Carlos chega dirigindo o veículo recém-furtado, acompanhado de João, de 19 anos. Ambos iniciam a retirada das placas. A polícia faz a abordagem. Então, o flagrante é o quê? Presumido não, que é o quê? Próprio. Pegaram eles com a boca na botija, com a mão na massa. Eles estavam com objeto, mas aqui a gente não precisa nem presumir, a polícia não precisa presumir, porque está vendo o que está acontecendo, tá? A gente poderia falar aqui também que seria um caso, poderia ser um caso, inclusive, de ação controlada. O que é ação controlada? Cadê? Isso aí. Olha só, flagrante protelado, esperado ou ação controlada. É aplicável em investigações de organizações criminosas, permite que a polícia retarde a prisão para o momento mais oportuno para a colheita de provas e identificação de mais membros. Então, por exemplo, se Carlos tivesse mencionado em uma das ligações que ele estaria no galpão X, esperando um companheiro do desmanche daqueles carros. Lorena riu porque ela lembrou da novela, não foi? De Três Graças. Eu vou trazer um exemplo de Três Graças também aqui. Mas olha só. Então, se Carlos tivesse falado que ele... Não vamos nem falar do galpão, para a gente não confundir. Se antes de promover esse encontro com João, Carlos tivesse falado que ia esperar Antônio na vendinha do senhor Matias e a polícia tivesse ouvido aquilo, a polícia poderia ter praticado, poderia ter realizado aquele flagrante naquele momento. Só que o que eles preferiram fazer, né? A gente está imaginando a situação. Eles poderiam ter esperado, prolongado esse flagrante, esperado o quê? Esperado Carlos se comunicar com outros integrantes daquela organização criminosa, esperado Carlos dar informações mais relevantes sobre como aquele crime estava acontecendo, como eles estavam lucrando, de que maneira o desmanche dos carros era realizado, ou então a troca das placas era realizada, para realizar o flagrante em um momento mais oportuno, que fosse trazer mais informações para a investigação. Até porque a gente já viu, o objetivo do inquérito, da fase pré-processual, é justamente o quê? A colheita de elementos informativos, de informações que possam solucionar aquele delito, ok? Que possam dar o lastro probatório necessário para a ação penal. Até aí, beleza? Estão conseguindo acompanhar? Então, o flagrante também poderia ser protelado. E aí, nesse caso, o que a gente teria? A gente teria uma hipótese de flagrante ilegal? Não. Por quê? Porque essa espécie de flagrante é admitida, inclusive, na legislação esparsa, ok? Tanto na doutrina quanto na legislação. E aí, gente, eu nunca reparei, esse quadro sempre foi assim? Um formato ou trocaram? Trocaram? Será que pode escrever, né? Eu acho que pode. Ó, então eu vou anotar aqui para vocês as hipóteses na legislação esparsa de flagrante diferido ou protelado. O que é protelar? Protelar alguma coisa. Colocar para depois. Quando o professor manda um trabalho, vocês vão fazer, tô com tempo hoje. Não, vou protelar, vou colocar só para semana que vem. Aí fazem na madrugada da véspera da entrega. Eu sei porque eu sou assim também. Então vamos lá. A gente tem na lei de organização criminosa. A gente vai ter na lei de drogas. E a gente vai ter na lei de lavagem de capitais. E aí, qual vai ser a diferença aqui, gente? Hoje eu trouxe dois pilotos. Na lei de organização criminosa, a lei, aqui ó, 12.850,
de 2013, a gente vai ter o quê? Comunicação prévia ao juízo. Não precisa de autorização judicial. Ou seja, aí vamos pensar na novela. O delegado, Lorena, como é que é o nome do delegado? Jairo, eu esqueci. O delegado Jairo, ele quer fazer o quê? Ele quer um flagrante esperado, um flagrante diferido da turma da Gerluce, da expropriação, que eles falam que não foi o roubo da estátua, né? Da expropriação. E aí o que ele vai fazer? No caso, como se trata aqui, a gente pode falar até que se trata de uma organização criminosa? Sim. E aí o que vai ter? Nesse caso, o delegado Jairo, para fazer essa ação controlada, para postergar esse flagrante, ele vai precisar somente comunicar ao juiz, ele não precisa pedir autorização judicial. Agora, quando a gente fala da lei de drogas, não, a gente precisa de autorização judicial. Seriam exceções à obrigação, ao flagrante obrigatório? Ao flagrante obrigatório, exercido naquele momento, quando você está diante do crime acontecendo? Sim. Certa forma, sim. Exatamente. Só que por quê? A polícia poderia realizar o flagrante naquele momento. Só que ela decidiu esperar porque vai ser mais interessante para a investigação, para a colheita dos elementos de informação, que esse flagrante ocorra depois. Por isso que a gente está falando aqui que a ação vai ser controlada de alguma forma, sabe? A polícia vai estar ali monitorando aquele sujeito. 128,50/13. E na lei de lavagem de capitais também vai independer de autorização judicial. Independe de autorização. Oi? Por que precisa de provas? É isso. Vamos refletir por quê? Justamente porque existe uma hipótese de flagrante que a gente vai considerar ilegal. Que é a seguinte. Olha só. A gente tem duas hipóteses de flagrante que a jurisprudência vai considerar ilegal. Inclusive, a gente tem uma súmula, que é a súmula 145 do STF, que vai falar: não há crime contra a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. O que isso significa? A gente está falando aqui tanto do flagrante forjado quanto do flagrante preparado. Então anotem aí, gente, flagrante forjado e flagrante preparado são hipóteses de prisão em flagrante ilegal. Espera aí. Aquele vídeo do Gabriel Monteiro, né, professora? Que ele fazia flagrante lá. Ele não podia prender ninguém por conta disso aí, né? Mas aí, no caso, ele não estava nem atuando como policial, né? Ou ele não era policial na época? Ele era policial. E aí ele estava... Mas era o quê? Eu não... Ele forjava, tipo assim, deixava lá no celular esperando alguém lá pegar. Só que não... Gente, eu não sabia disso, meu Deus. Né? Eu sabia que ele, infelizmente, é meu conterrâneo, né? Mas não sabia dessa história, não. Não é flagrante forjado. Forjado e preparado. Nesse caso do Gabriel, o flagrante aqui seria preparado. A gente já vai falar por quê. O que é o flagrante forjado, gente? É quando a polícia vai e planta algum tipo de substância ilícita, algum tipo de elemento que indique a prática de um delito que a pessoa não praticou. Isso, infelizmente, acaba acontecendo aos montes, né? Quando a polícia quer receber uma propina para não multar o sujeito ou deixar liberar ele, porque senão ele vai ser apreendido, vai ser levado para prestar algum depoimento, uma declaração na polícia. O que a gente tem? Flagrante forjado. Foi lá inspecionar o veículo e encontrou uma porção de droga dentro daquele veículo, que não pertencia àquela pessoa. O flagrante aqui é forjado, é ilegal. Agora, o flagrante preparado, ele é um pouquinho mais complexo. Por quê? Porque essa situação que o colega... Qual é o seu nome? Luiz. Que o Luiz falou. Por exemplo,
esse Gabriel Monteiro, né? Ele deixava um celular na rua e esperava uma pessoa pegar. Aí a gente vai ter que voltar para um conceito do direito penal, que é o crime impossível. Vocês lembram do crime impossível? O que era o crime impossível? Tem duas modalidades: por absoluta impropriedade do objeto ou por absoluta ineficácia do meio. Então, o que a gente tem? Quando que o crime vai ser impossível? Vou dar um exemplo. Eu quero... coitada, Milena. Vou querer matar Milena. Aí eu volto com meus... Só porque eu não ganhei ontem. Só porque não ganhou o Big Brother. Mas aí já estava meio certo que a Ana Paula era, né? Mas a tia Milena está tendo muito sucesso. Eu quero matar a tia Milena. E aí, o que eu pego para fazer isso, né? Eu pego um potinho que eu tinha em casa, que eu estava separando, que eu achava que era veneno. Eu coloco esse suposto veneno no café. Milena toma café? Não. Não? Na água, na Coca-Cola zero. A Coca Zero. No quê? Não confio em quem toma café, perdeu minha confiança já. Eu não posso nem falar que eu sou casada com uma pessoa que odeia café, eu não gosto nem de sentir o cheiro, mas eu Também amo, não não gosto. sobra mais café no mundo pra mim. Mas vamos lá, na Coca Zero toma? Toma. Então, eu vou lá e falo assim, vou colocar esse veneninho na Coca Zero de Milena. E aí eu vou esperar para ver o que vai acontecer. Milena toma, não acontece nada. Porque depois eu descubro que eu, na verdade, coloquei veneno, não coloquei veneno, coloquei açúcar na Coca Zero de Milena. O máximo que ela sentiu foi que aquela Coca Zero estava menos misturada, estava com um gosto mais docinho. Eu cometi algum crime? E aí? Cometi? Não. Qual foi o crime? Botar açúcar no café? Se for diabético. Se for diabética, aí é erro. Vamos para erro auditivo. Não, eu planejei. Só que A intenção. exatamente, eu posso ser punida pela minha intenção tão somente? Não. Não, eu preciso ter um resultado fático. Matar alguém, todo mundo pensa. Matar alguém, exatamente. Eu já tenho umas pessoas aqui na cabeça. O que vai acontecer? Por quê? O crime aqui é impossível, o crime não pode acontecer. Milena tomou Coca-Cola com açúcar. Ok? Então não tem nenhuma materialidade. Eu não tenho nenhum delito que fale em colocar, adulterar refrigerante do colega, do aluno com açúcar. Ok? Então, outro exemplo, o que a gente tem aqui? Aqui é a absoluta ineficácia do meio. O meio que eu estou usando para matar a Milena é completamente ineficaz. Açúcar é eficaz como veneno para matar? Não. Em grandes quantidades. Em grandes quantidades. Mas aí foi uma colherzinha de açúcar que eu usei. Porque eu achei que era um veneno pesado, mas não consegui matar. Pois bem, e aí o que a gente tem também, né? Na absoluta impropriedade do meio. Eu vejo, por exemplo, um desafeto meu na rua e ele está caído no chão. E eu vou e faço o quê? Eu saco uma arma e dou 3 tiros. Falo assim, vou aproveitar, que ele está dormindo, pá. Matei ele. Ele já estava morto. Eu cometi algum crime aqui? No máximo um vilipêndio, meu Deus do céu. No máximo um vilipêndio de cadáver. Mas eu cometi um homicídio aqui? Não. Não. Por quê? Porque o bem jurídico que eu queria atingir já tinha sido atingido. Era a vida. O quê? Qual era o objeto aqui? O meu objeto era impróprio. Por quê? Porque já não havia mais vida para eu atingir. Por isso que o crime vai ser considerado impossível. Ok? Qual é a ideia aqui, gente? Por exemplo, a gente tem um entendimento jurisprudencial que acabou sendo questionado ao longo dos anos, mas que ainda, enquanto defesa, a gente pode sustentar, que é o quê? Furto em supermercado. Furto em supermercado, se a pessoa tiver sido vista pelo sistema de câmeras e pega na saída do supermercado, tem como a gente sustentar que seria um crime impossível. Por quê? Porque como as câmeras já flagraram aquela pessoa, era impossível ela sair daquele supermercado. Ela já ia estar cercada naquele momento. Deixa eu só beber uma água, gente. E secou a garganta. No caso do flagrante preparado, que o Luiz trouxe o exemplo do celular, vamos supor então
Luiz é policial e ele deixa um celular no meio da rua porque ele acha que, vamos ver, quem estava do seu lado aí? Qual é o seu nome? Meu? Guilherme. Ele tem certeza que Guilherme é um ladrão local. E Guilherme vai pegar aquele celular, ele vai olhar aquele celular e ele vai furtar. E aí Luiz fica de longe. Luiz, ele simula que ele deixou aquele celular cair no chão e ele fica de longe, só olhando. Porque ele sabe que Guilherme está ali nas redondezas e Guilherme vai cometer aquele furto. Ok? Como o Luiz está olhando aquela situação, como o Luiz está o tempo todo tomando conta, aquele crime não tem como acontecer. Por quê? Porque Guilherme, assim que ele pegar aquele celular, Luiz vai acordar e vai pegar esse celular de volta. Não vai ter como sair da esfera de disponibilidade de Luiz. Por quê? Porque Luiz permitiu que isso acontecesse justamente para preparar um flagrante. Ok? A ideia é essa. O que a gente tem também? No caso da jurisprudência, a gente vai falar muito sobre os casos de droga. E Laércio tinha perguntado, né? Qual a relação aqui do flagrante diferido com a lei de drogas? Da gente pedir a autorização judicial. Por quê? Porque no caso da lei de drogas, o que a gente tem? A figura do... Não só da lei de drogas, né? Mas o que a gente vai ter nesse contexto do tráfico? A gente pode ter a figura do agente infiltrado. Vocês já ouviram falar no agente infiltrado, né? Sim. Quem é? É o policial que vai estar o quê? Vai se infiltrar dentro daquela organização criminosa, daquela associação criminosa, daquela facção e vai tentar conseguir o máximo de informações possíveis sobre aquela facção para conseguir prender a maior quantidade de gente, para conseguir, né, instruir aquela investigação com a maior quantidade de provas, de elementos de informação possíveis para embasar a ação penal. Ok? E aí o que a gente vai ter? Vamos supor que no caso de um agente policial, ele se infiltre na comunidade como um usuário de drogas, ok? Ele se infiltra como um usuário de drogas e ele busca um membro lá da facção que ele está trabalhando como um avião, que ele leva a droga de um lugar para outro e ele vai e fala, ó, eu queria tantos gramas de maconha e tantos gramas de cocaína. Você vai providenciar para mim? Beleza. O que vai acontecer aqui? O que a jurisprudência entende? Que no caso desse agente que pede a droga para o outro, pro faccionado, digamos assim, trazer aquela droga para ele, caso o faccionado ele não guarde consigo a droga, ele, por exemplo, ele não sabe onde é que vai ter. Ele vai falar assim, ó, eu vou pedir, vamos lá, o faccionado chama Toninho, e o chefe do tráfico chama Bagdá. Vamos pensar no Bagdá. Não, Lucélia, que agora Lucélia é chefe do tráfico. Toninho fala o seguinte, para esse agente infiltrado, olha, eu não tenho comigo não, mas eu sei quem pode conseguir. E aí eu vou falar com Bagdá para buscar a droga para você. Nesse caso, o que a gente vai ter? Um flagrante preparado. Por quê? Porque o policial infiltrado, ele está no comando daquela situação. E ele sabe que aquele homem, ele não tinha droga no momento para fornecer a ele. Ele não estava praticando crime de tráfico. Ele está fazendo com que esse faccionado vá buscar a droga para trazer para ele. É diferente da situação em que, por exemplo, esse Toninho, ele não está com a droga consigo, ok? Mas ele guarda a droga na casa dele. Por quê, gente? Porque o artigo 33 da Lei de Drogas, o que ele vai falar? Vamos ler junto aqui? Ó. O que é o tráfico? Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Agora, se ele não trazia consigo, se ele não tinha droga consigo e ele foi feito pelo policial, até aí, ficou horrível essa frase, se ele foi compelido, né, se ele foi convencido pelo policial infiltrado a ir buscar a droga com uma outra pessoa,
Não cabe. O flagrante aqui vai ser preparado. Não caberia que ele entregar consumo? Entregar consumo. Só que por que não vai ser? Porque foi preparado. Ele fez essa ação justamente a mando do policial. O policial plantou aquela situação. É diferente se, por exemplo, o Toninho falasse para o policial: ah, eu não tenho droga aqui comigo, mas eu tenho em casa. Por quê? Porque aí já enquadra aqui, ó, guardar. Aí sim a gente teria um flagrante, ok? Porque aí ele poderia ir junto. E aí a gente já vai falar sobre essas situações de flagrante, de questão de violação de domicílio e tudo. Mas aí sim ele estaria inserido dentro da conduta do tráfico. Por quê? Porque guardar não foi uma ação provocada pelo policial, ok? Ele já tinha consigo, ele já estava cometendo esse crime antes. O dono da ação não conta? Oi? Ainda que o crime seja induzido pelo policial, o dono do agente não conta? Nesse caso não, por quê? Porque ele foi justamente provocado pelo agente policial, não tinha como ele consumar aquele crime. Porque ele ia entregar a droga para um policial. Então não tinha como. Ele já estava sendo monitorado a todo tempo. A gente não tem como a gente falar em flagrante aqui. Mas a gente pode falar no caso de guardar ou então trazer consigo. Ele já trazia consigo a droga, ele já estava com a droga no bolso. O policial vai e pede. Ele fala: eu tenho, toma. Mas então se ele traz consigo... Mas nesse caso não seria preparado também, porque assim, o policial já estaria esperando ele buscar ou ele ter com ele ali, não? Mas se ele já traz consigo, ele já está cometendo crime. Entendeu? Ele não foi atrás, ele não foi estimulado pelo policial para ir atrás, cometer isso. E, gente, agora vamos voltar. Por quê? Porque senão a gente vai escapar muito do nosso caso concreto. Eu precisava que vocês entendessem essas hipóteses. E para além disso, o que a gente vai falar aqui? Peraí. Vamos voltar pro CPP, tá? Deixa eu descer aqui. Qual é a previsão da prisão em flagrante no Código de Processo Penal? Artigo 301. Qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Considera-se flagrante delito, a gente já viu isso, né? As hipóteses de flagrante próprio, flagrante impróprio, flagrante presumido e a gente ainda viu as hipóteses de flagrante ilegal. E aí o que a gente vai ter aqui, ó, no 303? Nas infrações permanentes, crime permanente. Qual é o crime permanente? É aquele que se estende no tempo. Sequestro, cárcere privado, ele está acontecendo ao longo do tempo, né? Então o que a gente vai ter aqui? Olha só, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Enquanto estiver acontecendo aquele sequestro, o crime vai estar acontecendo. O flagrante é possível. E aí, o que a gente vai ter aqui? O que vai acontecer? Então, vamos voltar para o nosso caso concreto, tá? Prisão em flagrante. Ele foi apresentado à autoridade, eles dois, né? Carlos e João foram apresentados à autoridade policial e houve a lavratura do auto de prisão em flagrante. Após a abordagem no galpão, Carlos e João são conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Jacobina. Na delegacia, o que acontece? A autoridade policial entende estar caracterizada a situação de flagrante. Até aí, ok, né? O flagrante aqui está legítimo. E procede à lavratura do auto de prisão em flagrante em relação a ambos. O que vai ser o auto de prisão em flagrante? Aí a gente volta aqui para o 304. O que o 304 vai falar para gente? Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor. E colherá, condutor é quem? É quem realizou a apreensão, a prisão em flagrante, ok? E colherá desde logo a sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preso. Aqui a gente está falando do condutor. Em seguida, procederá à oitiva das testemunhas que o acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita, colhendo após cada oitiva de suas respectivas assinaturas, lavrando a autoridade, afinal, o auto. O auto de prisão em flagrante vai ser um documento que vai justamente relatar o que aconteceu no âmbito da prisão em flagrante. Quem estava lá, quais foram as
testemunhas que foram ouvidas, o que o acusado falou. E o acusado ele vai ter direito a receber uma cópia desse auto de prisão em flagrante, que a gente vai ver que vai ser a nota de culpa. O que a gente vai ter aqui? Parágrafo 1º. Resultando das respostas da fundada suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente. Se não for, enviará os autos à autoridade que o seja. Lembram que uma das hipóteses de instauração do inquérito... perdão, gente. Me empolguei aqui. Vocês lembram que uma das hipóteses de instauração do inquérito é justamente com o APF, o auto de prisão em flagrante? Então, prendeu em flagrante, lavrou o APF, instaurou o inquérito. Vamos lá. A falta de testemunhas da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante, mas nesse caso, com o condutor, deverão assiná-lo pelo menos 2 pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade, 2 pessoas que estejam na delegacia. Quando o acusado se recusar a assinar, não souber ou não puder fazê-lo, o auto de prisão em flagrante será assinado por 2 testemunhas que tenham ouvido a sua leitura na presença deles. Ok? Isso aqui é o procedimento padrão da lavratura do auto de prisão em flagrante. Da lavratura do APF deverá constar a informação, isso aqui é muito importante, tá, gente? Vamos ficar com esse parágrafo 4º, artigo 304, parágrafo 4º na cabeça. Quem puder anotar, eu já vou deixar aqui separadinho para a gente olhar, que vai fazer parte do nosso caso concreto. Artigo 304, parágrafo 4º do CPP. Da lavratura do auto de prisão em flagrante, deverá constar a informação sobre o quê? Sobre a existência de filhos, respectivas idades, e se possuem alguma deficiência, e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. Por que vocês acham que isso aqui é importante? É relativamente uma novidade, né? De 2016. A questão da prisão domiciliar. Exatamente. Por quê? Se for uma mulher, por exemplo, né, que tem um filho, um bebezinho, precisa amamentar, ou nesse caso de uma pessoa deficiente que não tem outra pessoa para cuidar, né, para tutelar. Exatamente. Ou se for inclusive um homem também, mas que esteja como o único responsável por aquela criança ou por aquela pessoa com deficiência. Então isso aqui vai ser muito importante, porque vai acarretar numa possibilidade de prisão domiciliar, que é substitutiva da preventiva. Ok, gente? Gente, vocês estão conseguindo acompanhar? Nesse momento a gente tem que ler muito a lei para conseguir entender o procedimento do flagrante, enfim, das prisões. Ok? Mas vocês estão conseguindo me acompanhar? Estão conseguindo acompanhar o caso concreto também? Eu quero que vocês reflitam junto comigo, tá? Então vamos lá. Outro artigo muito importante, gente. 306. O que o 306 vai falar? A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente a quem? Ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou a pessoa por ele indicada. Porque o que acabava acontecendo? O que acaba acontecendo muitas vezes? A pessoa era presa, a família não era comunicada, a pessoa era dada como desaparecida, ou então a família ficava louca atrás de onde essa pessoa estava sendo detida. Às vezes essa pessoa era detida em um lugar muito afastado da família, da casa. Então, isso acaba sendo um resquício, né, do período antidemocrático que a gente viveu, que as pessoas eram capturadas, a família não sabia onde elas estavam, elas poderiam ser torturadas, sumir do mapa. Então, isso aqui é muito importante, é uma garantia fundamental, que inclusive, se ela não for obedecida, pode dar ensejo à ilegalidade de prisão em flagrante. Então, a gente pode pedir o quê? O relaxamento da prisão. A gente já vai falar sobre isso, beleza? O que fala o parágrafo 1º? Em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome do seu advogado, cópia integral para a defensoria.
ok? Que vai acompanhar essa prisão. No mesmo prazo, será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de culpa que eu falei com vocês. Vai ser o quê? Como se fosse uma cópia desse auto de prisão em flagrante, que vai ter quais informações? Motivo da prisão, o nome do condutor e o das testemunhas. Beleza? Ele precisa saber por que ele está sendo preso, exatamente, pelo que ele vai ocasionalmente responder. É outra garantia fundamental do acusado, tá, gente? Vamos lá. O que a gente vai ter aqui? Vamos voltar para o nosso caso concreto, então. Deixa eu ver se ficou faltando falar alguma coisa. Hoje eu até anotei no papel, gente. Hoje eu estou analógica. Beleza. Vamos voltar aqui, então. Ó, após a abordagem, Carlos e João são conduzidos pela delegacia. Na delegacia, a autoridade policial entende estar caracterizada a situação de flagrante e procede à lavratura do APF, que a gente já aprendeu o que é. São colhidos depoimento dos policiais responsáveis pela prisão, que são o quê? Os condutores, interrogatório de Carlos, que opta por permanecer em silêncio, interrogatório de João, que reafirma que não sabia que o carro era furtado. A gente tem que prestar atenção aqui, por quê? Porque se caso não tenha sido informado a eles o direito de permanecer em silêncio, a gente também já tem mais uma ilegalidade, ok? João pode ter falado isso aqui na inocência, não sabia que o carro era furtado, dado mais informações do que era interessante para a defesa dele futuramente. O veículo é apreendido, assim como as ferramentas encontradas no local, ok? Aí o que a gente vai ter aqui? Quais são os pontos controvertidos durante essa lavratura do APF? João não foi assistido por advogado no momento do interrogatório, tampouco foi informado do seu direito à assistência técnica. A gente já pode sustentar uma ilegalidade aqui. É sabido que o quê? Que o interrogatório ele não precisa ser feito com a presença de um advogado ou de um defensor público. Muito menos de um defensor, que é muito difícil isso acontecer na prática, tá, gente? O defensor não tem atuação no âmbito do inquérito, porque não tem estrutura. A Defensoria Pública, infelizmente, não tem estrutura para isso. Mas, se aquele investigado manifestar o interesse dele em participar daquele interrogatório com a presença de um advogado, é obrigatória a presença desse advogado, ok? A gente vai ter ilegalidade no interrogatório. Se ele solicitar a presença... Se ele solicitar, exatamente, tem que estar lá. Senão, acaba sendo uma mera irregularidade, segundo a jurisprudência dominante. A família de Carlos não foi imediatamente comunicada da prisão. Olha só, o que a gente acabou de ler? Tem que comunicar. Quem que tem que ser comunicado da prisão? Família. Quem? Ou quem ele indicar, juiz e Ministério Público, exatamente. Então, sendo informada apenas no dia seguinte. O juiz competente só recebeu a comunicação da prisão cerca de 30 horas após o fato. A gente acabou de ler isso aqui também. 24. Ó, em até 24 horas será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante. Como passa o prazo de 24 horas, pode transformar em inquérito individual? O inquérito, não necessariamente. Aqui a gente está falando mais da prisão. A prisão vai ser ilegal e a gente vai pedir o relaxamento. E como fica se for no fim de semana, por exemplo, no sábado? Plantão judiciário, tem plantão. Pode deixar a pessoa lá. O juiz vai estar descansando e o homem vai estar lá preso. Por quê, gente? Porque aquela prisão em flagrante, ela inclusive ela pode ser ilegal porque pode ser um fato atípico, porque pode ser um fato que está dentro de um excludente de licitude. Aquela pessoa vai ficar presa até quando? Aguardando ser ouvida por um juiz para que ele relaxe aquela prisão. Pode não ser um caso de uma prisão preventiva, como a gente vai ver. Infelizmente isso acontece, gente. Infelizmente. A gente queria que fosse um mundo perfeito em que, para mim, no mundo perfeito não teria nem prisão, né? Mas, ok. A gente queria um mundo perfeito em que a pessoa cometeu um crime, aí ela vai ser conduzida. Então, se ela não cometeu, se ela é inocente, ela nunca vai passar por isso. Mas, infelizmente, a gente vive uma sociedade racista, uma sociedade elitista, que muitas pessoas são presas por engano também. Claro, não é a maioria dos casos, mas infelizmente isso acontece muito mais do que o permitido, do que o razoável. Porque o razoável era que nenhuma prisão injusta acontecesse, né? É que tem um perfil.
Oi? Pelo Pelo perfil, das pessoas exatamente. que A gente são- tem a questão de reconhecimento fotográfico, que a gente vai ver mais tarde. Mas vamos lá. Ó, voltando aqui para o nosso caso. Carlos não foi imediatamente comunicado à prisão, o juiz só recebeu a comunicação cerca de 30 horas após o fato. A nota de culpa foi entregue a Carlos regularmente. Ok. Agora, não foi entregue a João, sob argumento de que ele seria liberado posteriormente. Pode isso, Arnaldo? Não pode? Que a gente viu que é um direito fundamental do preso provisório também, né? A autoridade policial entendeu que não era caso de arbitramento de fiança. Aí a gente vai falar mais tarde sobre a fiança, tá bom? Diante da gravidade do fato. Mais tarde ainda na aula de hoje, mas um pouquinho mais tarde. E aí vamos ver o que aconteceu na audiência de custódia. Antes da gente ver o que aconteceu na audiência de custódia, vamos entender o artigo 310. O que o 310 vai falar? Após receber o auto de prisão em flagrante no prazo máximo de até 24 horas, após a realização da prisão, o juiz deverá promover, por meio de videoconferência em tempo real, a audiência de custódia, com a presença do acusado. Lembra? Videoconferência, novidade legislativa, ó, 2026. O seu advogado constituído ou membro da defensoria e o membro do MP. E nessa audiência, o juiz deverá fundamentadamente. O que o juiz vai decidir nessa audiência de custódia? Se ele vai relaxar a prisão, o quê? Ilegal. Relaxamento, gente, vamos gravar isso, é muito importante, tá bom? A gente só relaxa a prisão que é ilegal. Quando a prisão ela é legal, mas ela não preenche determinados requisitos, a gente vai ver que pode ser uma hipótese ou de revogação ou de liberdade provisória. Mas quando a prisão é ilegal, ela vai demandar o relaxamento, ok? Então, relaxar a prisão ilegal, ou ele vai converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes no 312, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Então, vamos anotar aqui. 310, outro artigo fundamental, gente. No 310, o juiz vai poder, na audiência, relaxar a prisão ilegal Nossa, tá um ventinho gostoso aqui na minha cabeça. O que mais que ele vai poder? Converter o flagrante em preventiva. Ou ainda, o que ele vai poder fazer? Liberdade provisória. Isso aí. Com ou sem fiança. Agora o vento ficou muito gelado na cabeça. O que a gente tem aqui, gente, nesse parágrafo primeiro? Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato em qualquer das condições dos incisos 1, 2 e 3 do caput do 23, o que é isso aqui? Excludentes de ilicitude. Quais são os excludentes de ilicitude? Legítima defesa, estado de necessidade, exercício, isso aí, exercício regular de direito e estrito cumprimento do dever legal. Então, afiados em direito penal, gostei de ver. Então, se o agente estiver em uma dessas hipóteses de excludente de ilicitude, o que o juiz vai fazer? Poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado a liberdade provisória, mediante termos de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, sob pena de revogação. Parágrafo 2º. Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares. Isso aqui, gente, é uma questão muito complicada. Por quê? Porque denegar a liberdade provisória
em regra, quando que vai ser aplicada a liberdade provisória? A gente vai ver quando não forem preenchidos os requisitos da prisão preventiva. Então, se não foram preenchidos os requisitos da prisão preventiva, qual seria o objetivo de manter aquela pessoa presa preventivamente? Ok? Mas a gente já vai conversar sobre isso. Vamos lá. Ó, importante. A autoridade que deu causa sem motivação idônea à não realização de audiência de custódia, no prazo do caput, 24 horas, responderá administrativa, civil e penalmente pela omissão. Transcorridas 24 horas após o decurso do prazo estabelecido no caput, a não realização da audiência sem motivação incidirá também a ilegalidade da prisão. O que a gente viu nas aulas anteriores? Que isso aqui caiu. O STF entendeu que não tem necessidade, né? Não vai ser uma causa de relaxamento automático a não realização da audiência de custódia em 24 horas. Tá certo? Vocês lembram disso? A gente falou sobre isso quando a gente estava falando do juiz das garantias. Pronto. E aí, gente, a gente volta pro nosso caso concreto. Na audiência de custódia realizada no dia seguinte, o Ministério Público requer a conversão da prisão em flagrante em preventiva, alegando que garantia da ordem pública, risco de continuidade delitiva, indício de participação em organização criminosa. A defesa de Carlos sustenta ausência de violência ou grave ameaça, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, residência fixo e trabalho informal. A defesa de João alega ausência de dolo, primariedade e requer a liberdade provisória. A gente vai entrar agora na prisão preventiva. Gente, o que vocês preferem? É porque eu não sei se eu não der intervalo, eu não sei se eu vou conseguir liberar vocês tão cedo. Eu queria finalizar esse conteúdo. Vamos começar a prisão preventiva. A gente vai para o intervalo, mas eu vou contar com vocês que o intervalo seja bem curtinho. Pode ser? 10 minutinhos? Pode ser? Tudo bem? Que aí a gente continua para eu conseguir entregar as provas hoje ainda. Tá bom? Mas vamos voltar aqui. A gente vai entrar agora na prisão preventiva. Vamos guardar esse parágrafo 5º aqui, tá bom? Porque esse parágrafo 5º está falando da conversão da prisão em flagrante e preventiva. Mas antes eu quero olhar com vocês o 312 e o 313, que são os requisitos da prisão preventiva. A gente já observou a prisão em flagrante, certo? A prisão em flagrante vai ocorrer naqueles casos de flagrante próprio, flagrante impróprio, flagrante... Oh, meu Deus... presumido, não vai acontecer, né? Ela pode ser relaxada naqueles casos de flagrante forjado, flagrante preparado. A gente admite a ação controlada, desde que em determinados casos haja autorização judicial, inclusive. E a gente vai entender, o Aurí Lopes Júnior, ele fala, inclusive, que a prisão em flagrante seria uma prisão pré-cautelar. Por quê? Porque ela tem uma característica muito precária. Ela acontece de uma forma que rápida. A polícia ela tem que deter, ou inclusive qualquer um do povo pode deter uma pessoa que esteja praticando um delito em flagrante, que ela esteja em flagrante, ok? Agora a gente passa a examinar o âmbito das ações cautelares mesmo, das prisões cautelares, que visam a proteger efetivamente a investigação e o processo. Por que eu falo investigação e o processo? Porque a preventiva, a prisão preventiva, ela vai proteger, vai tutelar tanto no âmbito da investigação quanto do processo. Mas a prisão temporária, a gente vai ver que ela só vai tutelar a investigação. Ela só vai cuidar, só vai proteger o momento da investigação. Inclusive, ela tem um prazo fixo para acontecer, diferente da preventiva. Tá certo? O que vai ser a preventiva? 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz a requerimento do MP, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Pergunta muito importante que eu faço. A prisão preventiva pode ser decretada de ofício? Não. Só a pedido, a requerimento do MP ou representação
da autoridade policial. Isso foi positivado pelo pacote anticrime. Tá certo, gente? O que a gente tem aqui, ó? Antes a redação era caberá prisão preventiva decretada pelo juiz. Não tinha esse requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ok? Ou por representação da autoridade policial. E por que necessita? Por que essa prisão preventiva ela não pode ser decretada de ofício? Porque viola uma coisinha que a gente já estudou muitas vezes. Presunção de inocência. Viola a presunção de inocência. A presunção de inocência não necessariamente aqui, mas viola o quê? O sistema acusatório. Pronto. Por quê? Porque aí o juiz ele estaria entrando muito na função que se assemelharia do MP. Por quê? Porque ele, se ele está determinando a prisão daquele acusado, então ele acha que, por si só, ele não foi convencido, né? Ele acha que aquele acusado é perigoso, oferece uma periculosidade à sociedade, que ele tem o quê? Ele tem uma probabilidade de ser autor daquele delito. Então a ideia é de que, como a gente está falando de um sistema acusatório, um sistema democrático, esse juiz ele precisa ser provocado. Ele vai verificar se os requisitos estão preenchidos, ok? Para ele decretar essa prisão preventiva. Mas ele precisa ser provocado pelo Ministério Público. Ou pelo querelante, ou pela representação da autoridade policial, porque a autoridade policial não requer, porque ela não é parte no processo. Ela representa, ela demonstra o interesse, ela demonstra que seria importante que a prisão preventiva fosse decretada. Aí é o delegado Jairo pedindo a prisão preventiva de todo mundo ali nas 3 graças, que é um absurdo aquilo que a gente já vai... Eu vou falar, eu acho que só a Lorena que vê 3 graças, né? Mais alguém vê 3 graças? Jamile? Não vê não? Então só a Lorena vê 3 graças, gente? Meu Deus. Eu só vejo os Ninguém não pedaços. beleza. É agora. Mas eu vou contar o caso pra vocês, vocês vão entender. O que está acontecendo hoje, tipo assim, naquele caso dos influencers que foram presos, eles foram presos pela Polícia Federal em flagrante. E aí hoje saiu um habeas corpus que iria dar liberdade a eles, só que aí o Ministério Público representou pedindo a prisão preventiva. Requereu a prisão preventiva. Requeriu a prisão preventiva e aí agora, tipo assim, todo mundo estava comemorando, só que eles continuaram presos. Por quê? O que pode acontecer? A prisão em flagrante ela pode ser ilegal, ela pode ser relaxada, mas ainda assim, o que o juiz pode fazer? Ele pode ouvir o Ministério Público representou pela prisão preventiva, se tiverem preenchidos os requisitos, vai ser decretada a prisão preventiva. A única pessoa que conseguiu sair no caso foi a mulher, porque ela tinha 5 filhos. Então a gente já vai ver isso, porque ela não saiu. Aí, o que a gente vai ter aqui? Uma substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. É como se fosse um subtipo de uma prisão preventiva, beleza? Ela está tendo acesso à rede social. Mas é porque o bloqueio de rede social, por exemplo, pode ser uma outra medida cautelar que o juiz possa decretar. Às vezes, nesse caso, ele só decretou que ela se recolha à casa dela, que ela não saia durante o dia, que ela não saia nos momentos de descanso. A gente vai ver isso nas outras medidas cautelares diversas da prisão, beleza? Mas, basicamente, pode ter acontecido isso. Relaxou a prisão ilegal. Por quê? Porque pode ter tido algum vício no momento da prisão em flagrante. E o que foi feito? O juiz verificou que os requisitos da prisão preventiva estavam preenchidos e aí decretou a prisão preventiva a requerimento do Ministério Público. Eu achava muito estranho porque eles queriam ganhar liberdade por causa de uma das copas. E tipo assim, é um caso bem midiático, né? Mas como assim, você acha? O HC... Mas eu achei tão assim, tipo assim, só o HC pra tirar um negócio assim, um esquema de lavagem de dinheiro infinito. Mas então, justamente, amigo, porque a gente está falando aqui de prisão provisória. Qual é o objetivo da prisão provisória? Proteger o processo, proteger a investigação. A gente não está falando aqui de uma condenação. Então, é possível impetrar um HC, impetrar um habeas corpus, para que aqueles acusados respondam em liberdade. Por quê? Porque eles ainda não foram considerados culpados. Até então, eles são considerados inocentes. Isso é o que estipula a nossa Constituição. Até o trânsito em julgado. Entendeu? Então, assim, quando as pessoas falam, fulano, é um absurdo, isso está respondendo em liberdade.
Muitas vezes o processo ainda não finalizou, aquela pessoa ainda não foi condenada. Então, se é possível, se os requisitos da prisão preventiva não foram preenchidos, a pessoa pode responder em liberdade. Pode ser aplicada uma outra medida cautelar diversa da prisão, que nem sempre a prisão é a melhor solução. Às vezes é melhor uma medida cautelar que proíba a pessoa de ter contato com os outros comparsas, que proíba a pessoa de se comunicar nas redes sociais, porque a gente vai ver isso. Não necessariamente é a prisão, o cerceamento da liberdade física do sujeito que vai resolver aquela questão. O problema, entendeu? Se for caso midiático, eles podem até ir pelo público. É isso. Mas o que a gente vai ter aqui? Como é um caso midiático? Ok, só que a gente não está falando aqui de um tribunal do júri, por exemplo, que vão ser pessoas do povo que vão julgar. Vai ser um juiz que vai analisar todo o processo, que em tese é um juiz imparcial, enfim. E aí, nesse caso, o apelo popular vai acontecer, mas não vai interferir, pode não interferir diretamente naquela... A gente vai ter ferramentas que vão impedir essa como é que eu posso dizer? Essa interferência do apelo popular, do público. Mas aí depois a gente fala sobre isso. Mas Porque nesse aí caso aí que envolver muito dinheiro, eles realmente apresentam risco ao processo. Eles podem É produzir isso. outras provas, se livrar de provas. E possivelmente por isso que foi decretada a prisão preventiva. Aí muitos deviam estar tentando fugir do Brasil. Então, eu fiquei pensando, é que no caso, tipo, aceitar o HC e depois, horas depois, colocar a preventiva, poderia ser também uma estratégia do judiciário? Não, porque se a prisão em flagrante foi ilegal, se a gente tem alguma ilegalidade, se teve, por exemplo, violação de domicílio, se entrou sem autorização, se não tinha um mandado para entrar, para fazer a busca e apreensão, se a incorrência, né, naquele domicílio aconteceu à noite, por exemplo, sem autorização dos moradores, não é possível de acontecer, é ilegal. O que mais? Eu tinha até anotado, eu vou colocar aqui para vocês, ó, pra gente gravar isso. Algumas hipóteses de ilegalidade do flagrante, ó. Vou colocar assim, hipóteses de relaxamento da prisão em flagrante. Esse rol não é exaustivo não, tá bom, gente? É exemplificativo, para vocês conseguirem visualizar. São os casos mais famosos na jurisprudência. O que a gente tem? Violação de domicílio, na forma do que estabelece o artigo 5º, aqui, inciso 11 da Constituição. Flagrante forjado e preparado. O que mais? Excesso de prazo. Isso aqui, inclusive, pode acontecer na preventiva, tá, gente? Pode ser tanto excesso de prazo, demorou para acontecer a audiência de custódia, demorou mais de 24 horas para entregarem o auto de prisão em flagrante, o APF, para a autoridade judicial, excesso de prazo, ilegalidade da prisão. Irregularidades no auto de prisão em flagrante. Então, alguma testemunha não assinou. Irregularidade no APF. O que mais? Busca pessoal sem fundada suspeita. O que é isso? Polícia abordou... Fundada, gente, estou escrevendo erro. Suspeita.
Polícia abordou Lorena porque ela estava numa rua escura à noite e ela tinha cara de que estava traficando. Isso aqui é uma fundada suspeita para abordagem pessoal? Não. É a cara de quem trafica. Exatamente, não é a cara de quem trafica. Herança da ditadura. Né? O que a gente precisa? De uma suspeita concreta. Porque ela foi vista vendendo droga, ela foi vista perto de uma boca de fumo, conversando com integrantes da facção. Aí sim. Agora, só olhar para uma pessoa, porque ela está numa rua escura à noite e ela tinha cara de traficante, ou então ela estava nervosa. Gente, isso é muito comum. Você vê auto de prisão em flagrante e aí o condutor fala assim, que ele, que ouviu o suspeito e ele estava se tremendo muito quando a polícia chegou. Ou então ele saiu correndo quando a polícia chegou. Só que, infelizmente, a gente vive num país racista, um país em que as pessoas muitas vezes são mortas pela polícia, erroneamente, e a pessoa, inclusive na comunidade, ela pode se assustar e sair correndo. Tem jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entendendo que, inclusive, não é caso ainda, não é justificativa plausível para a busca pessoal, meramente suspeito de ter saído correndo da polícia. E a melhor das coisas é quando acontece a busca e não o assassinato, né? O homicídio. Exatamente. E aí essa busca já é muito esquisita. Quantas histórias a gente ouve? Que, o sujeito estava tremendo e aí eu e meu companheiro resolvemos abordá-lo. E aí na hora ele teve um ímpeto de sinceridade e ele falou que ele guardava droga na casa dele e ele levou a gente até a casa dele para mostrar onde a droga estava guardada. Essa história não é plausível, né, gente? Só que é o que mais acontece. De verdade, assim, na prática, principalmente no âmbito da defensoria, né? Porque esse tipo de crime, principalmente crimes relacionados ao tráfico de drogas, atinge as camadas mais vulneráveis da população. Mais pobres, né? Mais sem recursos. Diga, Maxwell. Professora, a pessoa está acompanhada de sujeitos que tiveram um histórico de tráfico de drogas, pode ser considerado uma fundada suspeita? Simplesmente acompanhada? Não, você tem que ter uma suspeita concreta. Você pode... Gente, isso também é o que mais acontece. É uma comunidade. Vamos pensar numa comunidade. Uma criança que cresceu junto com outros meninos, que os meninos foram para o tráfico e esse menino não. Ele seguiu na honestidade, ele foi trabalhar e é trabalhador, só que eles se conhecem. É possível que ele esteja conversando e aí a polícia vai abordar. Mas isso, assim, é tudo questão de sustentação, tá, gente? Na hora do baculejo. É isso. Não, assim, juridicamente, não é que você vai estar, né, acompanhado de um advogado ou defensor na hora, então é melhor evitar. Né? É melhor evitar. Estou falando isso para fins de sustentação de ilegalidade da prisão, mas até lá você já foi preso em flagrante, entendeu? Na hora que acabar, pensar e falar, mão na cabeça e volta. Melhor não. E aqui, ó, a tipicidade do fato também. Fulano foi preso porque estava tomando sorvete, a autoridade policial achou que ele estava assediando alguém. Gente, aquela pegadinha do Silvio Santos, do cego, que fica tomando sorvete. Sim. Aquele vídeo é tão bom, gente, é antigo. Fala, gente. Então, você foi beber água na casa do traficante. Tem um vídeo assim, né? Pô, mas aí é complicado demais, né? Aí não tem como. Aí justifica uma abordagem pessoal aqui. Vamos lá, gente. Então vamos só fechar aqui o 312 e aí a gente vai para o intervalo. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime ou indício suficiente de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Lembra que a gente falou que as prisões cautelares elas têm dois requisitos que são parecidos com os requisitos que a gente vê lá em processo civil, que é o quê? O fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Fumus comissi delicti e periculum libertatis. O que é isso? Fumus comissi delicti é o quê? Tem relação com o quê? Com a prova. Prova da materialidade do crime, prova de que um crime aconteceu efetivamente.
indícios suficientes de autoria. É o que isso? A gente vê em processo civil, quando a gente vai pedir uma tutela provisória, para quem é estagiário, para quem já viu isso, na tutela provisória, o que a gente tem? Fumus boni iuris e o periculum in mora. Fumus boni iuris é o que? A fumaça do bom direito. É a fumaça, são os indícios de que o direito está ali, que o direito existe. Aqui o que a gente tem? São os indícios de que o crime existe, que você tem uma autoria ali, ok? E o periculum libertatis vai ser o quê? O perigo daquele sujeito estar solto, estar livre. É o caso que Jamile falou, da prisão preventiva que foi decretada, dos influenciadores. Por quê? Porque tem um perigo deles estarem soltos, um perigo para o processo. Hã? Eles se encaixaram nessas hipóteses todas aí. É, exatamente. E aí, gente, isso é uma coisa ótima que surgiu para vocês. Por quê? Porque na minha época, quando eu fiz OAB, eu fiz OAB em penal. A gente tinha que lidar, a gente vai ver o 313 que facilita a observação da prisão preventiva, mas a gente tinha que lidar com esses conceitos que são bem abertos. Vocês concordam comigo? Garantia da ordem pública. O que vai garantir a ordem pública? Como é que a gente vai justificar isso? Da ordem econômica, até aí tudo bem, ele está fazendo uns golpes, tem uma lavagem de dinheiro, ok. Conveniência da instrução criminal, então a gente quer garantir que a instrução criminal, a investigação aconteça, né? E para assegurar a aplicação da lei penal, assegurar a aplicação da lei penal, o que pode ser? É quando o cara quer fugir, ou então quando o cara quer, sei lá, acabar com alguma testemunha. Quando houver prova da existência do crime insuficiente de perigo, de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade. Só que, o que a gente vai ter aqui? Surge esse parágrafo 5º aqui do 304. Olha quando ele surgiu, ano passado. Então, na minha época, ele não existia. Esse parágrafo 5º, ele veio para ilustrar justamente essas hipóteses que são narradas no 312. O que a gente vai ter aqui, ó? São circunstâncias que, sem prejuízo de outras, ou seja, isso aqui é um rol exemplificativo, ok? Existem outros exemplos, mas o legislador deu uma colher de chá e está explicando em quais hipóteses vai ser autorizada a conversão do flagrante em preventiva. Ou seja, o que eu estou falando aqui, a conversão do flagrante em preventiva? O flagrante, ele foi legal. A prisão em flagrante, ela não foi relaxada. Mas o juiz entendeu que aquela pessoa precisa ainda continuar presa para proteger o processo, para proteger a investigação. Então, o que ele vai fazer? Ele vai converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. E em quais situações? Exemplos. Haver provas que indiquem a prática reiterada de infrações penais pelo agente. Então, o agente ele já está sendo investigado por diversos delitos. Ó, o Carlos lá, cheio de carro já. O Carlos aqui a gente já tem uma prova que indica essa prática reiterada. Ter a infração penal sido praticada com violência ou grave ameaça contra a pessoa. No caso de Carlos não foi, mas aqui o requisito do 1 já está preenchido. Ter o agente já sido liberado em prévia audiência de custódia por outra infração penal, salvo se por ela tiver sido absolvido posteriormente. Ter o agente praticado a infração penal na pendência de inquérito ou ação penal, ou seja, ele já está respondendo por uma outra ação. Ter havido fuga ou haver perigo de fuga. Olha aqui a ordem pública, aqui, ó. Ou então a garantia da aplicação da lei, que a gente viu no 312. Haver perigo de perturbação da tramitação e do decurso do inquérito. Olha aqui, a proteção da instrução, a proteção do inquérito, da investigação. Ou da instrução criminal, bem como perigo para a coleta, conservação e incolumidade da prova. O sujeito foi pego tentando queimar arquivo, tentando queimar computador, jogando o celular fora, tentando intimidar a testemunha, ok? A decisão de que... Aí tá, aqui é o CAPT. Aí, gente, é o seguinte, a gente sempre precisa ler o 312 em consonância com o 313. Cadê? Com o 313, que vai ter requisitos objetivos, ok? Então, quando eu vou decretar, quando o juiz vai decretar a prisão preventiva, não basta ele olhar se aquela prisão preventiva, se aquele crime que supostamente foi praticado, né,
se aquele sujeito está ofendendo a ordem pública, a ordem econômica, se ele está interferindo na instrução criminal, se ele quer fugir, se ele quer se furtar de ter aplicação penal contra ele, aplicação da lei penal. Mas, para além disso, o que a gente vai ter? Nos termos do 312, será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Ok? Então, vou colocar aqui, ó, o 312, ele tem que estar sempre junto com o 313, que tem requisitos mais objetivos. Pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Se tiver sido condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado, ou seja, ele é reincidente, ressalvado o disposto. O que esse dispositivo aqui do Código Penal fala? É aquele caso da pessoa que já cumpriu a pena e aí 5 anos depois do término daquela pena, do cumprimento da pena, ele não vai ser mais considerado reincidente. Se o crime envolver violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Se o crime, novidade legislativa desse ano, tá? Se o crime for cometido por integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, no contexto de atuação ou para a consecução das condutas previstas no artigo 2º da lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil. Gente, são 8h40. 10 minutinhos de intervalo e a gente volta para concluir, tá bom? 10 minutos real, assim. São 8h40. Ela vai ter que seguir o quê? 2 dispositivos principais, né? Ela vai ter que se basear no 312 e no 313, ok? Tem que ser cumulativo. Tem que ser cumulativo. Cumulativos, exatamente. A gente tem que analisar tanto o perigo à ordem pública, à ordem econômica, quanto os requisitos objetivos do 313, que é o quê? Os crimes têm que ser dolosos, punidos com pena de privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. O sujeito tiver sido condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado. Aí aqui, não, esses requisitos aqui do 313 não são cumulativos. Mas vai ser cumulativo o quê? O 313 com o 312. A gente necessariamente tem que olhar os dois. E aí, o que a gente vai ter aqui, gente? Olha só, no 312. Olha o parágrafo 1º. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de cumprimento de quaisquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Porque a gente vai ver que no 319 estão as medidas cautelares diversas da prisão. Então, se o sujeito ele teve alguma ação, alguma atitude que violou essa medida cautelar, por exemplo, ele não compareceu em juízo para assinar determinada declaração, o que a gente vai ter aqui? O juiz pode decretar a prisão preventiva nesse caso. Outra pergunta, a gente já viu que a prisão preventiva ela pode ser decretada de ofício? Não, porque viola o quê? O sistema acusatório. E a prisão em flagrante ela pode ser convertida em preventiva de ofício? O que vocês acham? Pode? E aí? Por quê? Pode ser, já fica a critério do juiz aí, no caso. Mas aí fica a critério do juiz? Então, já teve entendimento jurisprudencial no sentido de que seria possível a conversão ex ofício da prisão preventiva da prisão em flagrante, em prisão preventiva. Só que hoje o entendimento consolidado é de que não cabe. Assim como não cabe a decretação de ofício pelo juiz, também não cabe a conversão de ofício. Então o Ministério Público vai ter que ser ouvido no âmbito da audiência de custódia, por exemplo, entendendo que ele vai representar ou não por aquela prisão preventiva. Ok? Representar não, perdão, requerer. Fica a critério do MP, então, no caso. Não é critério do MP. O pedido, sim, vai ser ou do Ministério Público, ou do querelante, ou da autoridade policial que ela pode representar por aquele pedido. Ok? Representar por aquela conversão, melhor dizendo.
Mas o juiz não pode decretar de ofício, em situação alguma. Tá? Existe até um questionamento de que o artigo 20 da Lei Maria da Penha abriria uma margem, que existe um crime de... Não, na verdade, eu tinha anotado isso aqui, é isso mesmo. O artigo 20 da Lei Maria da Penha abriria uma margem... Quando descumprir da medida cautelar. É isso. Nossa, ficou a letra grande aqui. Ó, em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá prisão preventiva do agressor decretada pelo juiz de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. Ok? Exatamente. Mas, o que a gente vai ter aqui? Existe também uma interpretação de que esse dispositivo seria inconstitucional, justamente por violar o sistema acusatório. Se não cabe prisão de ofício, se não cabe decretação da prisão preventiva de ofício, não caberia nem aqui no procedimento da Lei Maria da Penha. Beleza? Mas, enfim, tem esse dispositivo aqui do artigo 20 da Lei Maria da Penha. E o que a gente vai ter também? A súmula 676 do STJ. Então, já falamos da súmula 145 do STF e a gente está falando agora da súmula 676 do STJ. Cadê? Eu queria só um texto aqui. Olha uma mosca aqui estudando o processo penal. Ó, em razão da Lei 13.964 de 2019, que lei é essa? 13.964? Pacote anticrime. Não é mais possível ao juiz de ofício decretar ou converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. Então, a gente tem esse entendimento jurisprudencial consolidado pelo STJ no sentido de que não cabe converter ou decretar a prisão em flagrante em prisão preventiva. Ok? Pois bem, gente, vamos voltar para o nosso CPP para depois a gente terminar o nosso caso concreto. O que a gente vai ter aqui? Um dispositivo muito importante que eu queria conversar com vocês sobre é o artigo 313. Na verdade, são os parágrafos do artigo 313. A gente já viu os requisitos aqui. E aí, o que a gente vai ter no parágrafo 1º? Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida. Vamos, gente. Eu já estou meio sem voz. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvidas sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Esse dispositivo aqui é passível de crítica. Por quê? Porque a prisão, esse sujeito ele não está oferecendo nenhum risco ao processo de investigação, simplesmente por haver uma dúvida sobre a identidade civil. A mesma questão foi suscitada pelo STF no caso do sujeito que não tem residência. A pessoa que mora na rua, por exemplo, e que vai ser presa em flagrante, teria que ter a prisão preventiva decretada justamente por ela não ter um domicílio fixo, não ter uma residência fixa. E isso nada mais é do que uma espécie de criminalização da pobreza. Porque justamente só porque a pessoa não tem um domicílio, ela já vai ser presa preventivamente, não cabe. Então o STF entendeu que não cabe a prisão pura e simplesmente, a prisão preventiva pura e simplesmente para a pessoa não ter uma residência fixa, um domicílio. Claro, a gente vai ter que obedecer os outros critérios do 312 e do 313. Vamos lá. E aí, esse dispositivo aqui, eu acho muito interessante. Olha o que ele fala, o parágrafo 2º. Ele lembra a vocês justamente a diferença entre a prisão provisória e a prisão definitiva. Porque ele fala que não será admitida a decretação da prisão preventiva com o quê? Com a finalidade de antecipação do cumprimento da pena. Ele está explícito, o legislador ele quis dizer isso expressamente. Prisão preventiva não é prisão de cumprimento de pena, ou como decorrência imediata da investigação criminal ou da apresentação ou recebimento da denúncia. Não é porque um sujeito está sendo investigado que ele necessariamente precisa ser preso preventivamente. Por quê, gente? Porque a gente fala que a prisão preventiva ela é a última ratio. O que é isso? Ela é a última medida
medida, ela é a última alternativa a ser decidida, a ser tomada pela autoridade judiciária. Por quê? Porque são possíveis, né? É possível a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão. A prisão vai ser sempre a última maneira de resolver aquele problema. Porque se a gente tem outros meios de evitar que aquele sujeito atrapalhe o processo, de evitar que aquele investigado atrapalhe a investigação, a gente vai precisar aplicar antes. Beleza? Então, essa ideia é muito importante. Essa lei só surgiu por causa da Lava Jato, né? Porque ele fazia a prisão preventiva é eterna. Gente com 2 anos, por 3 anos, 4 anos de prisão preventiva. Inclusive, o que a gente tem? A ilegalidade da prisão preventiva por excesso de prazo. Isso também é possível. Eu lembro de eu pegar um caso na defensoria de um rapaz que, infelizmente, né, o que ele contava, eu até acredito na história dele. Ele foi coagido por um chefe de tráfico, ele morava numa comunidade e estava tendo uma perseguição policial. O cara falou, deixa eu entrar no carro, deixa eu entrar no carro. Ele deixou o cara entrar, foi obrigado a levar o chefe do tráfico para algum lugar. A polícia pegou, prendeu todo mundo e ele estava preso preventivamente há 3 anos. A gente vê, nesses casos mais midiáticos, por exemplo, da Lava Jato, né, a gente vê um excesso de prazo na prisão preventiva, só que isso, infelizmente, é o que mais acontece todos os dias nos crimes menores, digamos assim, né, nos crimes que não chegam na mídia. É o caso da Defensoria Pública lá em Niterói, que eu peguei. E esse rapaz, ele tinha 18 anos quando ele foi preso, eu acho que ele já estava com 21, 22 anos, e ele ainda estava preso preventivamente. E não se sabia esclarecer nem exatamente qual foi o crime que ele praticou ali, entendeu? Mesma coisa, gente. Quando a prisão preventiva ela é decretada, a gente precisa observar a atualidade daquele delito. Olha só, o que a gente tem aqui no 312, parágrafo 4º? É incabível a decretação da prisão preventiva com base em alegações de gravidade abstrata do delito. Ah, eu vou prender porque ele é um traficante. Eu vou prender porque ele cometeu um roubo. Simplesmente por ele ter cometido um roubo, vai autorizar? Não, porque a gente tem que observar o artigo 312 e o 313 juntos. Devendo ser corretamente demonstradas a periculosidade do agente, o seu risco à ordem pública, à ordem econômica, a regularidade da instrução criminal e a aplicação da lei penal. Então, a decisão que decreta a prisão preventiva, ela precisa ser motivada e ela precisa ser fundamentada, ok? O que é isso? O juiz ele precisa justificar por que ele está aplicando essa prisão e ele precisa fundamentar, com base nos artigos lá no 312, no 313, mostrando que o 312 e 313, eles se aplicam efetivamente àquele caso concreto, eles se enquadram, eles se encaixam naquele caso concreto. E aí, o que a gente vai ter, né? Ah, por que eu falei disso? Isso aqui é interessante também, gente. Uma vez eu peguei um caso na defensoria que foi o seguinte, e esse foi um caso que eu tenho orgulho até hoje, porque lá no Rio, é a quarta Câmara? A quarta Câmara Criminal, eu acho que ela é carinhosamente chamada de Câmara de Gás, porque não sai nada de bom dali, não sai nenhum HC, não aceitam, enfim, prendem todo mundo, indiscriminadamente. E aí, o que eu consegui? Uma liminar em HC, que é muito difícil, porque HC habeas corpus, liminar é antes do juiz julgar da sentença do tribunal, enfim, dos julgadores ali. Antes deles darem a sentença, o acórdão, o relator ele pode conferir essa liminar em HC. E aí foi o seguinte, deixa eu lembrar do caso. O sujeito, ele tinha sido acusado de matar o cunhado dele na década de 90, se eu não me engano. O caso não estava prescrito não, foi 2019, e aí ele tinha sido acusado de matar o cunhado dele. E aí a justiça nunca conseguiu prender, nunca conseguiu encontrá-lo, o processo estava suspenso, e o que aconteceu? A juíza da vara, que eu atuava como estagiária lá da defensoria, ela decretou a prisão preventiva desse cara
20 anos depois, praticamente, porque descobriram o endereço de onde ele trabalhava. E aí o que a gente sustentou? E aí foi muito interessante, eu não esqueço esse caso, porque foi a mulher do cara e a ex-mulher dele defendeu. Foram lá na defensoria, as duas falam assim: fulano é um ótimo pai, é um ótimo marido, um ótimo ex-marido, nunca fez nada. Eu acho que o caso era porque o cunhado dele batia na ex-mulher, né, na época, e aí ele foi defender a mulher, e aí ele sacou uma arma e matou o cara. Então tinha toda uma situação, assim, uma história por trás, um contexto, mas para além disso, além da gente falar do mérito do caso, né, da gente falar que ele estava em legítima defesa de terceiros, por exemplo, a gente está falando aqui de uma prisão preventiva que não é atual, não tem a menor atualidade. Você decretar uma prisão preventiva 20 anos depois, o processo pode correr, desde que não tenha havido a prescrição, o processo pode correr, ele pode eventualmente ser condenado lá no tribunal do júri, o que eu acho que provavelmente não aconteceu, mas nesse caso ele poderia responder em liberdade, aguardar o processo em liberdade, né? Ele não apresentava risco à ordem pública, ele não apresentava risco às testemunhas. Gente, tem 20 anos, hoje tem muito mais, né? Mas tinha 20 anos que aquele caso tinha acontecido. E aí a gente informou isso, inclusive a gente informou que ele tinha carteira de trabalho, que ele trabalhava não sei quantos anos no supermercado. Então, assim, ele nunca se furtou da justiça, ele não estava se furtando da aplicação da lei penal. O Estado nunca procurou ele direito, não achou. E aí a gente pediu essa liminar em HC e a gente conseguiu essa liminar em HC, foi a única que eu consegui lá no TJ do Rio. E foi muito legal nessa época, foi muito, muito especial, assim. A gente deu a notícia pra ex-mulher e pra mulher, que ele chegou a ser preso, inclusive. Ele estava preso preventivamente, e aí a gente conseguiu não lembro, foi a liberdade provisória, né? Não lembro se tinha alguma ilegalidade aí pra gente pedir o relaxamento, mas acho que foi a liberdade provisória. Está acontecendo agora, atual. Essa do tempo, né? Não é atual. O marco dos trambiques aí também ia colocar. Ele também. Era coisa de 2021, 2022. Decretar prisão preventiva agora. Mas o do Morcaro não tem atualidade. Você tinha um crime que cometeu lá, está dizendo aqui agora, não tem que ser preventivo. Talvez por outros crimes ele cometeu. Mas aí por outros, né? Aí acho que é por conta da investigação em si. Nesse caso, o assistido da defensoria não estava oferecendo nenhum perigo à investigação ou processo, entendeu? E para além disso, aquela medida não era atual. Não, esse é um caso absurdo. Mas todo dia acontece. Sim. E aí, agora falando do exemplo da novela. Exato. E aí tem acesso a advogados muito bons, enfim. Sobre a novela, eu queria muito trazer esse exemplo para vocês. Pena que só a Lorena e eu assistimos a novela. Milena, tinha esperança em você assistir a novela também. Mas, Tem um cara de noveleira? Hã? Tem um cara de noveleira? É porque você gosta de BBB, eu achei que você ia gostar de novela também. Mas é o seguinte, gente, na novela, Das 6 eu o gosto. que acontece? A das 6? A das 6 eu não vejo. Esse é bom. Eu queria ver, inclusive, porque eu tenho uma cena gravada em Niterói. Ó, vamos lá, gente. No caso da novela, o que acontece? Rapazes, vamos só para eu concluir aqui, finalizar. O que aconteceu na Três Graças, né? Vocês sabem os cocos, o que aconteceu, a história? Não sabem nada. Ok, vou contar muito rápido. Tinha uma estátua e aí tinha um cara que era trambiqueiro, ele é dono de uma fundação, né? O presidente de uma fundação, e essa fundação falsifica remédio. E aí tiveram umas pessoas de uma comunidade da Chacrinha, que descobriram que a sócia dele, comparsa, tinha uma estátua que valia muitos milhões de reais. E eles decidiram roubar essa estátua, fazer um assalto na casa dessa mulher, roubar essa estátua para vender a estátua e, com o dinheiro, comprar remédio de verdade para a população da Chacrinha. As pessoas estavam morrendo porque estavam tomando remédio falso. Basicamente essa é a história. E aí se reuniram, sei lá, acho que foram 5 pessoas, Gerluce, o pai de Gerluce, o Belo,
Quem mais? A Viviane e Júnior. Isso, 5 pessoas. 5 pessoas se reuniram para promover essa organização. E aí, gente, o que aconteceu aqui? E aí acabou sendo uma organização, porque eles se encontravam, eles definiam, planejaram como é que foi, planejaram como que eles iam vender essa estátua para comprar os remédios, conseguiram comprar os remédios verdadeiros. É super interessante, essa novela é muito boa, amo a Encontraram Aguinaldo dinheiro Silva. dentro. Hã? Encontraram dinheiro dentro. Encontraram dinheiro dentro, e aí encontraram esse dinheiro, e com esse dinheiro, na verdade, eles nem venderam a estátua, eles começaram a comprar com o dinheiro que estava dentro da estátua. Só que aí a gente entra na parte da investigação, porque aí tem o delegado Jairo, e o Paulinho e a Juquinha, que fazem muitas trapalhadas, que eu fico assim, gente, uma assistência jurídica aqui, uma assessoria pro Aguinaldo Silva era tão bom, né? Por quê? Porque simplesmente eles se entregaram. Eles chegou um momento na novela, ó o spoiler aí, eles foram até a polícia, eles se entregaram, eles estavam colaborando com a investigação. E aí, do nada, surgem prisões preventivas. Todo mundo é preso preventivamente nessa novela, sendo que as pessoas estão indo cooperar com a justiça. Então, elas não oferecem qualquer risco. Aqui, eles poderiam até preencher o requisito do 313, por quê? Porque é um roubo, a mão armada, é um crime violento. Então, nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, ok. Não foram condenados por outro crime, não era caso de violência doméstica, mas aqui esse requisito objetivo foi preenchido. Agora o requisito do 312, não, eles não estavam oferecendo qualquer risco à investigação policial, pelo contrário, eles estavam contribuindo. Mas enfim, é coisa da novela, né? E todo mundo é preso. Aí a coisa mais incrível foi o Paulinho, que é o policial, que é o namorado da Gerluce, e prender a própria Gerluce. É a coisa assim, suspeição não existe, impedimento não existe. O Paulinho foi e decretou a prisão. Gerluce, você está presa, preciso te levar. E enfim, mas eu acho muito interessante, porque toda hora o delegado Jair fala, vou ligar pro juiz, vou aqui representar pela prisão preventiva de desembargador, que é pai da isso, e o desembargador... É isso, o desembargador que acho que negou o HC do Ferretti, eu não lembro o que era. É o pai da outra policial. Coisa de novela, né? Mas vocês conseguiram entender meu exemplo? Por que não cabia prisão preventiva aqui? Porque não foi preenchido o requisito do 312. Tem isso na realidade. Hã? Tem isso na realidade. Novela nem é tão assim, diferente da realidade. De ser parente, de... Ah, sim, ainda mais cidade pequena, né? Suspeição, ninguém... Pô, mas lá é São Paulo capital, não, gente, não é possível. Não é pro baby. Enfim, vamos voltar então para o nosso caso concorrente para ver se a gente já consegue resolver a parte da prisão. Vamos voltar para a audiência de custódia aqui, ó. O Ministério Público requer a conversão da prisão em flagrante em preventiva, alegando garantia da ordem pública pela reiteração criminosa. Realmente, Carlos, ele estava lá acumulando um monte de carro no galpão, risco de continuidade delitiva e indícios de participação na organização criminosa. A gente também vê esses indícios de participação, porque já teve a interceptação telefônica, Carlos estava sendo ouvido, conversando com outras pessoas, combinando quando que ia ser o desmanche dos carros. Aí a defesa de Carlos sustenta a ausência de violência ou grave ameaça, ok? Possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, residência fixa e trabalho informal. A defesa de João alega a ausência de dolo, primariedade e requer a liberdade provisória. Nesse caso, o que vocês acham? É para ser mantida a prisão preventiva? É para ser convertida, né, o flagrante na preventiva? De Carlos e João? E aí? Sobre os prazos, a irregularidade na questão dos prazos. Ah, sim, exatamente. Então, se a gente desconsiderasse essa parte da prisão em flagrante, a ilegalidade da prisão em flagrante, caberia a conversão da flagrante em preventiva? Sim, por quê? Porque aqui a gente está preenchendo os requisitos lá do 312 e do 313, ok? Só que a gente ainda pode sustentar que cabem medidas cautelares diversas da prisão. E aí, o que a gente tem aqui? Desdobramentos
da investigação. Após a prisão, a polícia descobre que Carlos já responde a outro processo por crime semelhante. Aqui ele não vai ser necessariamente reincidente porque ele não foi condenado, mas pode indicar o quê? Uma reiteração delitiva. Ele está praticando crime semelhante. Há indícios de que ele exerce papel relevante no esquema. Testemunhas afirmam que ele costuma intimidar pessoas que colaboram com a polícia. Olha aqui. Está oferecendo perigo a quê? Tanto a ordem pública quanto a instrução do processo, quanto ao quê? A investigação em si. Ele está assediando testemunhas. Então, nesse caso, cabe a prisão preventiva. Agora, vamos ver o que está falando de João. A companheira de João, Mariana, está grávida de 7 meses. João é o único responsável financeiro pela casa. Nesse caso, vamos ver o que está previsto no 317? O 317 fala que a prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial. 318. Quando que vai poder ser decretada essa prisão domiciliar? Lembrando, gente, aqui eu estou falando da prisão domiciliar do Código de Processo Penal. É uma prisão domiciliar que equivale a uma preventiva, ok? Eu não estou falando da prisão domiciliar pós-trânsito em julgado. Prisão domiciliar de execução da pena. Então, qual é a prisão domiciliar de CPP? Vamos lá, quando que vai poder ser decretada, né? Quando vai poder substituir a preventiva? Maior de 80 anos. Carlos não é maior de 80 anos, nem João. Extremamente debilitado por motivo de doença grave. Também estão ótimos. Bem de saúde, muito bem. Imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência. Não. Só que o que a gente tem? A gente tem um entendimento jurisprudencial que, como Carlos, João, tem uma esposa gestante e essa esposa ela é unicamente dependente dele, o entendimento jurisprudencial é de que é possível a decretação da prisão domiciliar, nesse caso para João, porque ele é o único responsável pelo sustento familiar e o sustento dessa criança que está na barriga da mãe. Ok? Mas vamos lá. Então, gestante, mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos. Não tem filho. A esposa dele está grávida. O Carlos não, mas o João, o entendimento jurisprudencial seria esse. Então, para a substituição, o juiz exigirá prova idônea nos requisitos estabelecidos nesse artigo. Então, vai ter que ter o quê? A certidão de nascimento da criança. Vai ter que ter, por exemplo, o laudo daquela pessoa que tem deficiência, pela qual ele é inteiramente responsável, a curatela, por exemplo, o termo de curatela, ou então o laudo falando da doença grave, o laudo médico atestando, documento de identificação, quando é maior de 80 anos é mais fácil, né? É só mostrar o RG. Diga, Fábio. Se a renda do investigado que é basicamente fruto de produto dele, como é que ele colabora? Como é que fica essa questão dele sustentar a família nesse sentido? Arrumando tempo, emprego. É porque aqui, olha só, nesse caso o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar, mas ele não é obrigado. Se ele considerar que nesse caso o sujeito está tentando se furtar da aplicação da lei penal, falando que a esposa depende do dinheiro dele, mas ele quer continuar lavando dinheiro, por exemplo, com o sustento da esposa, aí não vai caber a prisão domiciliar. Diferente da esposa ter uma gravidez de risco, por exemplo, exemplo, que não pode trabalhar, não pode, né? E a outra situação é assim, esse caso do pai, que é o único responsável pelo sustento da esposa e do filho, é o caso excepcional. Por quê? Porque ele não está nem previsto na legislação. Essa legislação aqui ela foi aprovada justamente para proteger a figura da mulher. Por quê? Porque ela veio de um HC coletivo sobre mulheres gestantes e mães de crianças de até 12 anos, em que o STF entendeu que todas deveriam receber a liberdade provisória por conta do estado de coisas inconstitucional, em que os presídios estão inseridos, né? O que a gente tem? Só um termo, assim, esse termo é importante, gente.
Estado de coisas inconstitucional. Vocês já ouviram falar nisso? A gente tem o quê? A ADPF 347, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental. Nessa ação, o Supremo Tribunal Federal entendeu que os presídios brasileiros estão numa situação de estado de coisas inconstitucional, que é o quê? É marcado por uma violação generalizada de direitos fundamentais das pessoas que estão presas, tá certo? Então é o quê? É violação do direito à dignidade, da dignidade da pessoa humana, violação do direito à saúde, violação de direito à alimentação digna, violação do direito a uma moradia digna. Então é violação de tudo. Basicamente, o que a gente tinha? Por exemplo, lá no Rio, vira e mexe, a gente tem epidemia de tuberculose, a gente tem epidemia de sarna. Já falei isso com vocês, né? De sarna eu acho... sarna é normal, porque é contato de pele. A pomada dentro do creme pra passar pro preso no jumbo, porque senão os caras ficam tudo bichados. Eu adorei que ela sabe até a categoria... Ai meu Deus, tem um termo na pesquisa empírica. Categoria nativa, jumbo. Jumbo é uma categoria nativa. Aí colocam um creme de sarna, pega o creme normal, aí não pode passar pomada de sarna. Não sei por que não deixa passar pomada, de jeito nenhum. Aí pega a pomada e coloca dentro do creme de pele. E aí vocês veem, é essa situação que a gente lida ainda hoje, sabe? Sarna, doença de animal, doença de cachorro, de rua, as pessoas presas têm e vão passando umas para as outras. Isso pode passar para familiar, quando vai visitar. Enfim, isso é um estado de coisas inconstitucional, tá, gente? Isso é muito interessante para quem quiser escrever TCC sobre processo penal, para quem quiser se aprofundar mais em processo penal, em execução penal, não deixe de ler a DPF 347, tá? Estado de coisas inconstitucional. É muito interessante e é muito importante a gente saber o contexto em que a gente vive. Bom, a DPF 347. E aí, essa lei, essa lei que trouxe a figura da mulher gestante, da mulher com filho de até 12 anos, de idade incompleta, a gente vai ver o artigo 318A, que também vai falar sobre isso, da prisão preventiva imposta à mulher, veio desse HC coletivo que está em consonância com essa DPF 347. HC coletivo, habeas corpus coletivo, né? Em relação, foi a Defensoria de São Paulo, inclusive, se eu não me engano, que impetrou esse HC em favor de todas as mulheres presas preventivamente, mães de crianças de até 12 anos incompletos e gestantes. Pois bem, gente, para a substituição de Estado, artigo 318A, a prisão preventiva imposta à mulher... A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, será substituída por prisão domiciliar desde que, então a gente tem que preencher esses requisitos, não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Então, se o crime é cometido com violência ou grave ameaça à coisa, é possível? Não. A coisa é possível. A pessoa que não. Então, teve a destruição de um patrimônio. Pode ter tido um tipo de violência aqui, mas não foi a pessoa, ou não ofendeu a integridade física ou emocional de uma pessoa, né? Porque não houve violência nem grave ameaça àquela pessoa. Não tenha cometido crime contra o seu filho ou dependente. A substituição de que tratam os artigos 318 e 318A poderá ser efetuada sem o prejuízo da aplicação concomitante de medidas alternativas. Quais são as medidas alternativas? São as do 319. Beleza, recapitulando aqui. Deixa eu ver se ficou faltando alguma coisa sobre prisão preventiva para falar com vocês. Duas coisas importantes sobre a prisão preventiva, tá, gente? 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva sempre será o quê? Motivada e fundamentada. Já falei isso com vocês, só estou trazendo o dispositivo aqui. E o 316, gente, eu quero que vocês leiam, inclusive eu vou passar pelo WhatsApp os artigos que eu quero que vocês leiam para a próxima aula, tá bom? Para vocês conseguirem fixar tudo isso que a gente conversou aqui. O 316,
O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se no correr da investigação ou do processo verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade da sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício. Isso aqui, gente, sob pena de se tornar a prisão ilegal, o que aconteceu aqui? Teve uma treta no STF na época. Por quê? Foi o seguinte, a prisão preventiva ela não tem um prazo específico, ao contrário da temporária, que a gente vai ver que ela tem um prazo de 5 dias, ok? Em regra, né? Para os crimes comuns. O que a gente vai ter? Nesse caso aqui, o que está falando? Que a cada 90 dias, até 90 dias, precisa haver uma revisão da necessidade da prisão preventiva pela autoridade judicial. Então, o que a autoridade judicial vai fazer? Ela vai olhar lá os artigos que a gente comentou. Quais artigos? 312 e 313. Para ver se é caso de manter aquela prisão preventiva e falar, ah não, Laércio ainda oferece risco à ordem pública, porque ele sabe muito direito e ele vai comentar muitas coisas importantes. Ou então, Jamília ainda está ofendendo testemunhas, ou Jamília ainda está ameaçando testemunhas. E aí eu vou manter aquela prisão preventiva. O juiz vai precisar avaliar, ok? A ideia desse dispositivo é de que caberia o relaxamento quando a prisão se tornasse ilegal. Então, passou 90 dias, a autoridade judicial não reavaliou a necessidade ou não da manutenção da prisão preventiva, caberia o relaxamento. E aí, nisso, o Marco Aurélio, que era ministro do STF, ele promoveu um relaxamento de uma prisão de um super traficante na época, que era um chefão, assim, que o cara fugiu. Foi quem? Foi o André do Rap? Foi. E aí o que aconteceu? Por conta dessa decisão, o Fux, num outro caso, ele que assumiu o caso de uma forma meio estranha também, mas o que o STF passou a entender? Que não cabe o relaxamento automático. Vai precisar da manifestação judicial. É mais uma vez aquela coisa, proibido dançar na cozinha, mas se quiser pode. Mais uma vez a gente vê aqui que está sendo ofendido um prazo legal que estava previsto para o relaxamento da prisão. Bom, vamos só finalizar então o nosso caso e eu vou entregar a prova para vocês. Eu vou fazer o seguinte, não vai dar para a gente corrigir a prova todo mundo junto, tá? Mas, quem tiver dúvida sobre alguma questão da prova, pode entrar em contato comigo. Eu vou tentar mandar um gabarito para vocês. Mas eu também marco as questões que estavam erradas, tá? Então, vocês sabem exatamente o que vocês erraram, vocês vão saber. Tá. Então, a autoridade policial identifica um terceiro suspeito, Rafael, que não foi preso em flagrante, mas contra o qual há fortes indícios de participação no esquema. A polícia representa pela prisão temporária de Rafael, alegando necessidade para a continuidade das investigações. Questões, vamos lá. Prisão flagrante. A prisão de Carlos e João foi legal? Foi. A prisão em flagrante, o flagrante foi legal. Mas não preencheu os requisitos. Exatamente, não preencheu quais requisitos? O APF violou, ele não recebeu a nota de culpa, o João. O que mais? Excesso de prazo. Não notificou a familiar. Não notificou a família. Excesso de prazo para envio do APF para a autoridade judiciária. Por quê? Porque foram 30 horas. Então tem como a gente pleitear o quê? O relaxamento dessa prisão. Tá, classifique o tipo de flagrante. Flagrante foi o quê? Próprio. Né? Justifica com base no CPP, aí a gente vê aqui. Analise a legalidade do auto de prisão em flagrante. Consideramos. Ok. Então a gente já respondeu isso também. Vocês estão ótimos. É caso de relaxamento da prisão? Sim. Conversão em preventiva. Estão presentes os requisitos do 312 para Carlos? Sim, para Carlos sim. Né? A gente tem o quê? Fumus comicio delicti tem prova da materialidade, indício da autoria, tem o perículo da liberdade dele, porque se ele for solto, ele vai ameaçar a testemunha, ele tá doido para cometer mais crime, ele é um cara violento, Carlos é perigosíssimo.
Medidas cautelares diversas. Ó, falei isso brincando, Carlos é perigosíssimo, a gente está falando do perigo concreto que a pessoa oferece, tá? Lembrando que a gente fala aqui do direito penal e do processo penal, do fato, nunca do sujeito, não a periculosidade abstrata do sujeito ou do crime que ele praticou, ok? Mas do perigo que ele está oferecendo à sociedade pelas atitudes que ele está tomando. Medidas cautelares diversas. Aí a gente vai ver na semana que vem quais medidas cautelares diversas da prisão caberiam nesse caso, tá bom? Situação de João. João deve permanecer preso? João é primário, João não sabe muito bem o que ele estava fazendo ali, João não está oferecendo muito risco para o processo. Tem a mulher grávida em caso, o que o juiz pode fazer? Pode decretar domiciliar nesse caso, que é uma substitutiva da preventiva, ok? Prisão domiciliar do CPP é prisão processual, né? Protetiva, não é prisão definitiva. Tá, prisão domiciliar, ok? E a prisão temporária a gente vai ver na próxima aula também. A gente finaliza isso e já entra em processo, tá bom, gente?